Segurança e Saúde no Trabalho. Estaremos apresentando hoje um debate aqui sobre a proposta apresentada pelo governo federal, que anunciou, por via do seu canal da internet, de que vai rever todas as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho para desburocratizar o setor e simplificar as regras, segundo disse o governo. O plano do governo, segundo ele, é acabar com 50% das quase 5 mil normas vigentes, ou seja, extinguir aí 90% dos 4.500 normas que regulam o setor. Segundo o secretário especial de Previdência Social e Trabalho do Ministério da Economia, senhor Rogério Marinho, é tornar o ambiente econômico mais propício a novas empresas, alegando que a mudança vai agilizar a criação de emprego no país. Diante desta notícia, nós da TV Segurança e Saúde no Trabalho convidamos para debater os senhores Jacques Henrique, presidente do SOB, Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, foi diretor do DSST, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho, vice-presidente do CONFER, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Está presente aqui também para debater conosco Dr. Luiz Carlos Padel, médico do trabalho, doutor em saúde pública, pesquisador do Departamento de Direitos Humanos e Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca Fiocruz. Está também aqui presente o senhor Elias Bernardino da Silva, presidente do SINSERG, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi também presidente da FENATEST, a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. A primeira norma a ser revista, segundo os dados que nos chegam, será a NR12, que trata da regulamentação de máquinas e equipamentos. Ainda este ano, segundo o governo, serão revistas as normas 1, 2, 3, 9, 15, 17, 24 e 28, que tratam de insalubridade, periculosidade, construção civil, trabalho a céu aberto. Bom, faremos agora a nossa primeira pergunta para o engenheiro Jacques Henrique. E aí perguntamos ao senhor qual é o impacto e prejuízo aos trabalhadores com essas possíveis mudanças das normas regulamentadoras. Alô. Boa tarde. Realmente essa é uma questão muito profunda e complexa. Nós tivemos pessoalmente com o secretário do antigo Ministério do Trabalho, o secretário agora do Trabalho do Ministério da Economia, Dr. Bruno, e conversamos demoradamente. Eu fui lá com uma comitiva lá do CONFEA para realmente ele esclarecer essa questão do ajuste das normas. E realmente o que vai acontecer é exatamente isso. Ele nos afirmou pessoalmente que é a intenção do governo de ajustar as normas, essas que foram citadas, e pediu ao CONFEA, e eu estou integrando esse grupo que vai fazer isso, que nós apresentássemos sugestão de textos para 6 normas. Eu até ao final do nosso debate eu vou pedir aqui que aqueles que nos assistem possam encaminhar propostas e sugestões aqui para a nova central, que nós vamos consolidar essas informações e aproveitar junto com os textos que nós vamos elaborar lá em Brasília, no Conselho Federal, para apresentar como sugestão. E mais, ele ainda disse o seguinte, que a ideia deles não só
só ajustar as normas, ele acha que é muito grande, aproximadamente 7.000 itens fiscalizáveis das 37 NRs, que são as normas regulamentadoras que estão em vigor. Ele quer ainda ajustar essas normas, reduzindo o seu escopo e ajustando para a modernização do trabalho, como disse aqui. Na nossa visão, ou na visão dele, né, a nossa visão é um pouco diferente, eu vou colocar minha visão já, ele ainda quer que isto redunde em redução de 20% dos acidentes fatais. Quer dizer, é difícil da gente entender como que, se nós vamos reduzir, restringir o processo de fiscalização, o processo de exigências, como que nós vamos possibilitar ainda que isso venha a reduzir, na ideia deles, ainda o nosso nível de acidentes fatais, que é um dos mais elevados do mundo. O Brasil, ele deixou de ser o recordista de acidentes do trabalho, por conta de uma série de subnotificações, de modelagens que foram feitas com ônus e bônus, que nós sabemos que a maioria dos acidentes estão escondidos, estão subnotificados. Mas os acidentes fatais não, porque você não tem como esconder um acidente fatal. A pessoa morreu, morreu. E nesse nível de acidentes fatais, o Brasil, ele é o 4º colocado no planeta. A gente tem mais acidentes do que todos os países da América Latina, mais acidentes que todos os países da África, com exceção dos países da África subsaariana. Então nós precisamos entender que a gente tem, e tem que ter uma legislação muito forte, uma legislação muito objetiva, uma legislação muito presente, para que a fiscalização, eu sempre digo o seguinte, a fiscalização é o motor da prevenção dos acidentes. Se não houver os auditores do campo fiscalizando, e se o processo de fiscalização não for amplo, que permita que esses auditores possam ir nas empresas e exigir documentos bem feitos, documentos bem elaborados, presença de profissionais através dos CERT, através das siglas, através da ação bastante atuante, participativa dos sindicatos nessas questões de segurança do trabalhador, nós não vamos reduzir em 20% não, nós vamos aumentar em muitos acidentes. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento de propostas para redução das normas regulamentadoras. Eu tenho muita preocupação, principalmente com a NR4, que é a nossa norma que trata dos SESMIT. Se houver como eles têm usado a expressão, se eles passarem um facão na NR4, aí mesmo que não vai ter mais mercado de trabalho nenhum para engenheiros médicos e técnicos e enfermeiros do trabalho. Aí mesmo que os acidentes e as mortes vão explodir, porque foi com a criação dos SESMIT que nós deixamos de ser recordistas mundiais de acidentes. Porque nos anos 70 e até o final dos anos 70, início dos anos 80, a partir dos anos de 85, quando foi criada a legislação da engenharia de segurança, e a partir de 72, quando foi criada a portaria 3237, e depois quando nós criamos a legislação que trata dos engenheiros, dos médicos e dos técnicos, que é esta, a NR4, que é de 78, é que o Brasil começou a deixar de ser recordista mundial de acidentes. Imagine se agora eles vão mexer na NR4 e reduzir mais ainda o dimensionamento do CERT. Eu falei para o secretário, por gentileza, não mexa nessa norma. Se for mexer, mexa para aumentar o dimensionamento dos profissionais que vão agir nas empresas. E ele me disse que o objetivo deles é reduzir o custo das empresas, o custo do empregador. E eu disse para ele, olha, a prevenção de acidente, a princípio, é um investimento, não é um custo. Se você melhora o dimensionamento do quadro, do SESMIT, se você muda, por exemplo, eu represento aqui a engenharia de segurança, você precisa ter engenheiro de segurança a partir de 500 empregados na empresa. Isso era nos anos 70, nos anos 80, que as empresas tinham uma quantidade de mão de obra muito intensa. Hoje, você tem uma empresa com 500 empregados para precisar de um engenheiro, é muito raro. Quantas empresas acima de 500 empregados nós conhecemos? Então, eu falei para ele, traga esse número para 50, para 20, como é na CIPA. Se eu tiver que ter um técnico, que é a primeira pessoa que entra no SESMIT,
técnico de segurança, se eu tiver que ter um técnico de segurança a partir de 20 empregados, eu vou ter uma redução muito grande dos acidentes. Isso não é custo, não. Isso é investimento que no mês seguinte, na semana seguinte, os acidentes vão diminuir, os custos vão diminuir. Todos nós sabemos quanto o Brasil perde, bilhões, nos acidentes do trabalho, e gerar mais emprego para a nossa categoria não é custo, é investimento com retorno garantido. Então não mexam na NR4, não mexam na NR15, na NR16, retirando o direito do trabalhador que foi assegurado há anos. Você imagina se nós vamos chegar aqui agora e dizer, olha, não tem mais insalubridade e periculosidade para ninguém. Quem é que vai definir se tem ou não tem periculosidade? Somos nós, os especialistas. Mas se ele corta os especialistas, vai ficar quem para definir ou para decidir se nós precisamos ou se a empresa tem ou não tem insalubridade e periculosidade? E só para concluir, a NR12 deve sair ainda esse mês de maio, e a NR1, que já está em consulta pública, ela cortou aproximadamente 80% das empresas que tinham que fazer PPRA, IPCMSO, vão deixar de ter que fazê-lo, porque as pequenas, micro e pequenas empresas vão ficar fora dessa exigência. E mais de 80% das empresas brasileiras estão nessa categoria. Então nós vamos tirar desse cenário aí mais ou menos 3 milhões a 4 milhões de empresas que vão deixar de ter que fazer um programa de prevenção de riscos ambientais e um programa de controle de saúde médica. Que quem vai dizer se a empresa tem risco ou não tem risco para ter que fazer esses documentos? Os profissionais. Mas ele quer cortar, quer reduzir o quadro dos profissionais. Então, nós precisamos discutir essa questão com muito cuidado, com muita atenção, porque se nós cortarmos simplesmente as exigências e não dermos poderes para alguém melhorar as questões dos ambientes de trabalho, os acidentes vão sim aumentar. Então vamos aqui perguntar ao presidente Elias Bernardino da Silva Júnior, que é o presidente do Sincer, se essas alegações, presidente, de que muitas normas estão sem serem atualizadas, se procede isso, na sua visão, na sua opinião. Boa tarde. Conforme falou muito bem o Jacques Chiric, até a sua intervenção, ela não procede, porque as comissões tripartites, elas estão sempre em atuação como representante do empregador, dos empregados do governo. Então, não procede, eu não sei de onde veio isso, porque a construção de normas e a revisão, ela é constante, né? Então, realmente, eu não sei de onde veio essa opinião, me parece que é até um pensamento amador, né? Porque quem conhece, no mínimo, segurança do trabalho, sabe que a comissão tripartite, ela se reúne mensalmente ou toda vez que há alguma dúvida e que alguma norma precisa ser revisada. Então, realmente não procede esse pensamento aí e essa colocação do governo por parte dessa pretensa revisão. Bom, nesse caso aí, né, o governo ele tem intenção de revisar as normas regulamentadoras, como nós falamos, né? E nesse sentido, há uma ideia de revisar a NR15, que trata da insalubridade. Entretanto, né, é importante que essa situação, né, o pagar para causar doença ao trabalhador é algo que existe somente no Brasil, de forma ad eterno. Então eu gostaria de perguntar ao Dr. Luiz Padel, qual é a sua opinião aí sobre essa retirada, essa ideia de retirada do adicional de insalubridade na sua visão aí em relação à saúde dos trabalhadores? A insalubridade, bom, primeiro boa tarde, né, bom estar aqui, como já cheguei com vocês, do Sincer, né, o debate é mais do que oportuno e vamos pensar na insalubridade, mas depois eu queria fazer um comentário sobre essa lógica que a gente está vendo de monte, né, de ajustes, no caso, qualquer ajuste em matéria de norma de segurança no trabalho significa perda de direitos, né? Os ajustes não são para conferir mais direitos. A insalubridade ela já foi pauta do movimento sindical mais combativo quando
começou a discutir, né, a partir do modelo operário da Itália dos anos 70, que inclusive influenciou a nossa saúde trabalhadora no Brasil, e que os italianos colocavam claramente na sua luta pela saúde sua capacidade de gerenciar o risco dentro do ambiente de trabalho, que saúde não se vende. Esse era o lema do modelo operário italiano, que nós importamos, né? Inclusive a própria ideia de mapa de risco que tem na INR5 veio de lá, foi uma proposta do operariado. Nos anos 70, com a criação do GESAT, Departamento Intersindical de Estudos de Saúde do Ambiente de Trabalho, eles inclusive lançaram um livro chamado, alguns anos depois, nos anos 80, chamado Insalubridade, Morte e Venda no Trabalho. Então acho que você colocou bem, a insalubridade, ela representa que o ambiente é insalubre e paga-se que o operário, o trabalhador morrer lentamente. E a gente sabe disso. Ocorre que o arroxo, né, crônico, salarial do trabalhador brasileiro, né, a gente sabe que teve uma época, até o governo Fernando Henrique, que o Brasil, durante décadas, ele foi o salário mínimo em dólar menor da América Latina. Qualquer país da Nicarágua ao Chile, a Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, em termos de dólar, tinha um salário mínimo maior. Então, esse arroxo salarial crônico, né, durante décadas, ele colocou a insalubridade como um salário indireto. E o trabalhador incorpora isso hoje como um direito que é intocável. É um dilema para a gente lidar com essa questão hoje. Eu diria para você que a gente tem que lidar com essa questão com muita cautela, muito cuidado por conta dessa incorporação, né, do imaginário do trabalhador. Virou um salário alimentar. Um salário, exatamente. Né? Inclusive, às vezes, até quando o empregador eventualmente faz as modificações que impedem, né, o trabalhador fica preocupado com essa perda. É uma discussão que tem que ser levada, mas não na perspectiva econômico-financeira de perda de direito, como está sendo colocado. Eu queria fazer um comentário que essa morte, né, dos direitos do Brasil, agora, enfim, de forma mais veemente, ela é uma crônica anunciada. Né? A gente tem, a coisa começa lá ainda nos anos 80, com a reestruturação produtiva, a flexibilização do trabalho, depois você tem uma, economia pautada num liberalismo muito, né, flexível, cada vez mais intenso, né? Diferente do liberalismo clássico. A gente hoje vive uma ordem econômica neoliberal, né? E esse neoliberalismo ele é predador, a gente sabe disso, ele é perverso. A ordem econômica ela não olha a ordem humana, a dignidade humana. Então a gente tem hoje um governo que tem duas pautas principais, uma pauta conservadora dos costumes, ultraconservadora dos costumes, e uma pauta ultra avançada neoliberal da economia. Né? Essas duas coisas estão se encontrando agora na área da segurança no ambiente do trabalho. A gente começou com a lei da terceirização, a votação do Supremo colocando que a atividade física também pode ser terceirizada, né? Isso é grave. A gente sabe por quê. Né? Depois a gente teve essa reforma trabalhista, que era para aumentar o emprego, né? A empregabilidade, a gente claramente está diminuindo, e a precarização que acompanha isso também é muito grave. E a reforma da Previdência também a gente sabe que vai nessa mesma linha. Então você tem uma lógica que é coerente com o retrocesso que a gente tem na área dos costumes e na área da economia. Eu diria que nós estamos
retrocedendo tanto na área de costumes quanto na economia, e no caso da segurança do ensino no trabalho, nós estamos retrocedendo na Revolução Industrial. Quando a primeira lei assim, reconhecida em 1802 foi criada na Revolução Industrial ainda na Inglaterra, aquilo foi uma iniciativa dos empresários, do parlamento inglês. Não havia sindicatos lutando por isso, né? Porque eles perceberam, como o Xerife falou muito bem, que segurança do trabalho não é custo, pelo contrário, é economia. A defesa da saúde é um fator de lucratividade direta, né? Claro, de felicidade, né, para os trabalhadores de poder, então, se eu ganhar pão sem serem molestados com a sua saúde. De modo que, e aí o que tem uma contradição aí, para encerrar, eu queria dizer o seguinte, uma grande contradição, porque quando os países capitalistas centrais do século XIX, eles começam a criar as suas seguranças, né, as suas normas de segurança do trabalho, de saúde, e mais adiante as normas de previdência do trabalho, claro que isso tem um custo, né? Mas que é recompensado depois pela proteção à saúde. Esses países, eles se incomodam na competição no mercado com os países que não tinham essas normas, né? E a gente sabe, isso está bem documentado, que a Organização Internacional do Trabalho ela foi criada para regular esse mercado, digamos assim, esse mercado internacional de normas de trabalho, para igualar os países que não tinham normas com os países que já tinham as suas normas, colocando os produtos no mercado com um custo econômico razoavelmente, né, economizado. E, quer dizer, ou seja, a segurança e a saúde do trabalho, ela criou normas. A questão econômica, né, ela gerou a necessidade de criar normas. Então, hoje, a gente está vendo o contrário. A gente está vendo a gestão econômica querendo acabar com essas normas, né? Perder direitos. Isso é um equívoco gravíssimo histórico que mostra que essas pessoas não leram, né, a construção histórica dessas legislações, né? E o Brasil, inclusive, era tido como uma das legislações de segurança no trabalho mais robusta, né? E elogiada internacionalmente. Quer dizer, a gente tem poucos, né, motivos para ser elogiado internacionalmente. Era na área ambiental, agora já não mais, né? E agora a gente vai deixar de ser também na área de segurança do trabalho. É uma tristeza, sabe? É não só triste, né, como é da gente se indignar e fazer alguma coisa. Nós precisamos nos solidarizar na resistência. Não é possível que a gente vá ver isso ajoelhado. Certo. Nessa proposta, né, que o Dr. Luiz Fabel cita, que nós precisamos fazer alguma coisa, e eu venho dizendo isso já há algum tempo, essa é a proposta do Sincerto. Nós vamos criar CTs, assim que começarem as normas regulamentadoras serem colocadas para consulta pública. A nossa ideia é criar CT, Comitê de Trabalho. Comitê esse, nós queremos influir no estado do Rio de Janeiro, que é a nossa área de atuação, puxar os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho, para que nós possamos fazer um grande mutirão, para estudar essas normas, ver qual é a proposta que foi apresentada, e na realidade aí, influir diretamente na alteração dessas normas. Então, dando uma continuidade aqui, pensando exatamente nesse sentido, eu pergunto aqui ao presidente Elias Bernardino, como é que o senhor interpreta, na realidade, aí, essa afirmação do secretário de que a mudança permitirá um ambiente de trabalho saudável e seguro, né, para quem trabalha e para quem produz? Como é que é a sua visão aí nesse sentido aí? Eu não concordo com o pensamento dele em nada. Se você
nós, profissionais do SERES, acompanhamos e vemos no dia a dia a luta e a defesa pela integridade física do trabalhador. Como é que você, tirando direitos, reduzindo a segurança, como é que você vai melhorar? Entendeu? Então, mais uma vez, eu entendo que as coisas não estão acontecendo da maneira séria. Isso não é uma maneira séria de falar para os trabalhadores. Como é que você vai retirar direitos e vai melhorar? Então, conforme até o companheiro falou aqui muito bem, os que me antecederam, não tem condição isso. Eu acho que o governo realmente precisa ver o que ele está falando, porque é uma incoerência muito grande da minha parte. Eu fico até sem palavras para enaltecer tamanha desconhecimento da matéria. Então eu queria perguntar aqui ao engenheiro Jacques Henrique, como é que ficará aí a imagem do Brasil, junto, na sua visão, com a Organização Internacional do Trabalho e a comunidade internacional, né, comercial, industrial? Como é que fica aí como é que ficaria aí o Brasil, né, a visão, a imagem do Brasil perante esses mais de 200 países? O que o senhor acharia aí? Bom, deixa eu fazer aqui uma pequena intervenção. Realmente eu conheço profundamente as MRs, eu atuo no mercado de prevenção de acidentes já há muitos anos, antes de 78. Realmente tem muita coisa que não precisava estar nas MRs. Tem muita redundância, muitas exigências que não precisavam estar lá, poderiam estar em normas técnicas da Fundacentro. Poderiam estar e deveriam estar em normas técnicas da ABNT. O que está se pensando não é em transferir algumas exigências técnicas que estão dentro das normas, porque, lembrando bem, a norma ela é regulamentadora, ela deveria regulamentar qualquer um dos artigos da CLT, do artigo 155 ao artigo 200 da CLT. A regulamentação é 2 artigos. Só que houve, de uma maneira geral, um crescimento de normas temáticas, né? Como a gente diz. Deixou-se de estudar a ciência da prevenção de acidente e passou-se a estudar temas da prevenção de acidentes. Entendeu? Então, a ciência, que é a gestão do risco, ela pode ser estudada de uma maneira profunda. Você não precisa detalhar esse risco para cada uma das atividades profissionais que existem. Então, você tem NR, vai ter, se continuasse do jeito que está, você tem uma NR para cada segmento profissional produtivo que existe no Brasil. Por exemplo, NR para setor de frigoríficos. Né? O trabalho do especialista é atuar no risco, na gestão do risco, independendo se aquele risco é da construção civil, se é da indústria elétrica ou se é de um frigorífico. O especialista de engenharia, de medicina, ou os técnicos de segurança são especialistas em prevenção de acidentes, baseado na gestão dos riscos. Então, realmente, tem algumas coisas, e nós temos capacidade de influenciar para que apenas essas exigências técnicas saiam das normas e vão para a Fundacentro, que está apoiando esse processo governamental, porque os dirigentes atuais da Fundacentro estão ligados ao atual governo, ou vai para a BNT, gente. Não tem nada de ruim para a BNT, não. Nós temos já hoje algumas NRs que remetem algumas exigências para as normas brasileiras. E essas normas brasileiras são normas internacionais. Aí sim a gente faz o link internacional. Nós temos hoje o nosso sistema brasileiro de metrologia e de qualidade, ele é um sistema ligado ao sistema nacional, sistema mundial. Então, as nossas normas hoje de segurança e saúde do trabalhador, que estão todas lastreadas em exigências internacionais, elas não podem acabar. A gente entende que elas podem ser ajustadas, podem ser reorganizadas, transferidas, mas nunca extinguir aquilo que foi conquistado por muito trabalho. Vocês imaginam o seguinte, você imagina se hoje você vai acabar com a organização da CIPA, né? Eu tive a satisfação de estar lá no governo, na época que foi criado o mapa de risco. Aquilo foi um grande avanço para que a gente deixasse de tratar a prevenção de acidentes,
que é um passo anterior ao acidente, para tratar a gestão do risco, que é mais anterior ainda. Então, na hora que eu trato a gestão do risco, eu estou viabilizando que ocorram os acidentes já na sua origem, nas suas fases preliminares. E eu acho que isso a gente não pode perder, essa inteligência, né? Hoje nós estamos aqui reunidos, teremos semana que vem, daqui a 2 semanas em São Paulo, em outros fóruns, a inteligência da engenharia, da segurança, da medicina, dos especialistas, para colaborar com o governo. Eu digo colaborar, não estou querendo dizer que a gente vai conseguir impedir, não, mas a gente tem que influir para que isso seja feito de uma maneira que ninguém perca direito nenhum. Porque senão as organizações internacionais vão ver o Brasil, mais uma vez, com desdém, como muitas vezes eles enxergam o Brasil. Quer dizer, o Brasil que tinha um livro de normas maravilhoso, eu já vi países interessados em conhecer as nossas NRs, eu já visitei quase todos os países aqui da América Latina e alguns países da Europa, todo mundo elogia o trabalho das nossas normas, elogia o trabalho da Fundacentro. A Fundacentro é uma entidade super elogiada no mundo inteiro, e de repente a gente transforma isso numa política de governo. Sim. É isso que a gente não pode deixar que aconteça de uma maneira assim que a gente possa interferir. Nós temos que interferir, nós temos que estar unidos e propondo sugestões. A sua ideia de criar grupos de trabalho é super interessante, porque a gente cria um grupo de trabalho lá no CONFEA, você cria um grupo de trabalho aqui, o Sindicato dos Técnicos cria um grupo de trabalho lá, dos médicos também, a Fiocruz é extremamente importante nesse cenário, nesse momento, e nós possamos contribuir, sugerir, porque não é uma canetada que muda uma NR. Para mudar uma NR, você tem que ouvir o Comitê Tripartite Paritário. Para ouvir o Comitê Tripartite, você tem bancada dos trabalhadores e bancada dos empregadores. E a NR12 que vai sair foi ouvida a bancada, e pelo que me disseram, foi ouvida a bancada dos empregadores da CNI. Foi a CNI que contribuiu mais para o ajuste da NR12 que vem aí. E passou pela comissão, né, tripartite. Quer dizer, nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu tenho realmente um receio muito grande que a gente possa macular a nossa história internacionalmente se essas reduções ocorrerem de forma drástica. Elas devem ocorrer, realmente tem muita coisa para ser revisto, o mundo é outro, a tecnologia é outra, você tem processos produtivos modernos, mas nós não podemos cortar direitos, ou como tem sido dito aí com muita veemência, passar o facão. Essa é uma expressão, vamos dizer, de capitães, não vou dizer qual é a região do nosso país que utilizam essa expressão, mas nós não vamos permitir isso, nós vamos participar, colaborar, contribuir para que o máximo que a gente possa ter é afiar esse facão. Esse facão nunca deverá ser usado para amputar a nossa legislação, e sim para polir a nossa legislação, melhorar a nossa legislação. E eu gostaria de perguntar ao doutor Luiz Fadel, né, na visão dele, será que o governo, nesse caso aí, de máquinas e equipamentos, ele está aceitando uma imposição da classe patronal para que isso aí realmente, na sua visão, isso possa se tornar essa realidade que eles querem? Né? Nós voltarmos, como o senhor disse antes, né? Voltarmos antes da explosão industrial, né? Será que nós voltaríamos a isso aí? Não, hoje a gente tem clareza de que essa pauta econômica ela é ditada pelo rentismo, né? Pela acumulação de capital volátil. A gente sabe que hoje essa é a grande ordem, que não é só nacional, né? Ordem internacional. É uma pena porque a gente está vendo que o capital produtivo, que é o capital que a gente defende, o capital industrial, o capital produtivo, ele também está quase que em extinção, né? Hoje o Brasil ele voltou a ser o
produtor de commodities. Então, qualquer NR que vá colocar, né, que seja necessário fazer investimento, mas que esse capital mais predatório já foi chamado no Brasil de capitalismo selvagem, né, os capitalistas selvagens, eles vão adorar, né? Inclusive eu vi que a NR17 está na lista, porque a NR17 é uma NR bastante avançada, né, moderna, foi uma das últimas assim, que revolucionou e que não é cumprida, pouquíssimo cumprida, mas que de alguma forma influenciou, embora não seja cumprida na sua totalidade, ela influenciou um olhar para o ambiente de trabalho mais na linha da gestão do risco. Então, uma norma que tem um poder simbólico muito grande. Eu acho que essa norma corre também o risco de ser deletada. Né? Eu queria dizer que você tinha me perguntado como é que o Brasil vai ser visto internacionalmente. Queria me permitir só falar uma palavrinha sobre isso, porque o Brasil já foi o país do futuro e hoje ele claramente está voltando ao passado. Né? Nessa questão da pauta dos costumes, a gente tem declarações aqui que remontam à Idade Média, né? Algumas à Idade da Pedra. No caso dessa nossa área que a gente está discutindo, a Revolução Industrial, que é mais jovem, né? 1800, 1775, por aí. Tudo bem. Então eu queria dizer que eu tenho um grande receio que a gente vai voltar a 1919, quando saiu a primeira lei de acidente de trabalho no Brasil, em que os trabalhadores não tinham nenhuma cobertura do acidente de trabalho, tinham que recorrer à justiça a partir dessa lei. Tá? Inclusive, mas tinha que provar o dolo do empregador, embora tivesse já uma culpa lícita, digamos assim, que depois vai mudando. Mas nesse período, inclusive, foi criada uma doutrina jurídica, tamanha as questões que eram levadas, né, para a justiça, que é a doutrina do infortúnio, infortunístico. Já deve lembrar bem disso. Se ensinava nas faculdades de direito a infortunístico, ou seja, o acidente de trabalho, a mão que vai ser perdida na máquina vai virar azar, vai virar infortúnio de novo. Chama-se infortunística laboral. Bom, eu acho que é isso. A gente tem que ficar atento, porque vai ser uma explosão de ações na justiça. A justiça trabalhando já é amarrotada, não por isso, né? Mas pela questão da insanidade, não. Mas vai ser, os acidentes de trabalho eles vão voltar a serem a pauta principal da justiça em breve, se isso acontecer. Mas o Xerique tem razão. Algumas normas elas podem ser enxutas, né, para facilitar, mas sem que haja qualquer perda do direito. Não tem que insistir com isso, é uma pista, né, bem. Então é isso. Então eu gostaria aqui de perguntar ao presidente Elias Bernardino, que segundo o governo, a adoção de todas as medidas vai agilizar a criação de emprego no país. Né? Aí eu gostaria de perguntar ao senhor, na realidade, o que o senhor acha em relação a essa afirmação? Condiz retirar normas, retirar direitos, condiz com a criação de empregos? Olha, na minha visão, não vai criar emprego algum. Nós já estamos decepcionados com a reforma trabalhista, que na época tinha 12 milhões de desempregados e hoje nós estamos no patamar de quase 14 milhões. E essa é uma desculpa de que, precarizando, mexendo nas normas, que as empresas vão investir menos em segurança, que vai criar mais emprego. Essa afirmativa não é correta. Nós temos que entender que as NRs são vitais para a saúde, a integridade física do trabalhador, saúde. E como é que
uma afirmativa nesse sentido de que se vai ter menos investimento, vai gerar mais emprego. Isso não é verdade, entendeu? A gente não pode esquecer que as normas regulamentadoras é o maior ordenamento jurídico, entendeu? Em prol da integridade física e da saúde do trabalhador. Então, isso não é qualquer coisa. Conforme falou aqui o nosso xerique, o médico Dr. Fadel, não são essas mexidas. Eu até concordo que, conforme o xerique falou, algumas coisas têm que ser enxugadas, não é verdade? E para a BNT, para a Fundacentro, mas da maneira como está falando, facão, 90%, a gente não pode concordar com isso. E nós, prevencionistas, nós com certeza não concordamos. E essa é a nossa visão. Não irá criar empregos nenhum com essa reforma, ou essa reforma que querem, essas mudanças que querem fazer nas NL. Não criará um único emprego. Bom, vamos lá. O país, né, o Brasil, né, segundo os dados, ele gastou, né, com aposentadorias e benefícios e pensões por acidente com máquina de 2012 a 2018, segundo os dados que nos chegam, gastou 732 milhões. E os gastos com acidente de trabalho totais em 2018, aí estamos falando só do ano de 2018, está na casa de 11 bilhões de reais. Diante desses números aí, né, há o risco, né, da precarização e o aumento do custo dos acidentes no país. Na sua visão, vai haver uma precarização e um aumento dos custos desses acidentes para o Brasil? Olha, a gente tem essa questão da estimativa de custos, ela vem sendo feita por alguns estudiosos, né? O professor Pastor da USP estuda muito essa questão, e ele fazia um levantamento alguns anos atrás que ultrapassava muito essa estimativa que você colocou aí de 2012 a 2018. Né? Você falou, acho que era isso. O custo do Brasil na área de trabalho é da ordem de percentual do PIB. Né? Se você adicionar o custo empresarial, o custo previdenciário e um custo que não aparece normalmente, é o custo do impacto sobre o sistema de saúde, o impacto sobre o sistema de saúde é enorme. Você imagina que uma mutilação, né, não seja uma coisa assim tão violenta, mas que uma mutilação de um dedo, uma coisa do ponto de vista biológico menos intensa, assim. Embora a gravidade, psicológica, inclusive, ela vai ser da mesma dimensão. Ela tem um custo para o sistema de saúde que vai ser permanente durante anos. Não só o custo do atendimento, como o custo do acompanhamento, eventualmente a colocação de órgãos, de próteses, né? Também o próprio impacto sobre a saúde mental dessas pessoas. Né? Estou dando um exemplo, né, que pode ser uma coisa relativamente simples. Imagine se for uma coisa mais grave. O impacto sobre os acidentes graves, por exemplo, fatais. A gente sabe que cada acidente fatal, isso é uma estatística da Previdência Social clássica, a cada acidente fatal você tem 6 casos de acidente grave com afastamento definitivo do trabalho. Então, se nós tivermos em 2018 3 mil mortes, né, a gente pode contar que nós tivemos aí um número de cerca de 20 mil trabalhadores que jamais voltarão ao trabalho. Ou porque ficaram cegos, ou porque perderam um braço, ou 2, ou a perna, ou não estão internados na UTI, vão ficar lá durante anos, às vezes. Né? Outro fator que também não está inserido no custo é a maior causa de pessoa com
genética ou hereditária, de qualquer tipo, né? Desde a deficiência cognitiva, visual ou motora, é o trabalho. O trabalho é o maior causador de pessoas com deficiência. Isso também já tem vários estudos mostrando. E também, por outro lado, o trabalho pode ser também uma ponte para a pessoa com deficiência para que ela se reinsira no mundo, né? Que ela tenha a sua autoestima elevada quando ela ingressa no trabalho. Para isso é preciso que o trabalho seja um ambiente, né? Preserve a saúde, preserve a vida e dê condições também para que essas pessoas possam tem aquela legislação do Ministério Público, A cota, no artigo 93 da Lei 8.213. Então a gente tem, é interessante, mas sem esquecer que o impacto econômico ele é muito maior do que isso. Bom, nessa linha aí, né, de cada, segundo a estatística, de cada 10 mortes de trabalhadores no Brasil, 8 envolvem trabalhadores terceirizados, tá? E as estatísticas nos levam que o setor elétrico e petrolífero ele evidencia muito isso. Então eu pergunto aqui ao engenheiro Jacques Cheric, como mudar esse quadro, né? Se a nova legislação trabalhista liberou aí a terceirização para qualquer atividade. Então, como é que, na sua visão, pode-se mudar esse quadro aí dessas atividades? A terceirização, quando ela teve início, principalmente na questão do setor elétrico, ela foi até apelidada de precarização. Terceirização era sinônimo de precarização. A NR10 veio, fez algumas exigências, mas ela não atingiu um ponto excelente que existe na NR18. A NR18, quando faz o PCMAT, ela exige que o contratante seja responsável por gerir os riscos ou de promover prevenção e controle desses riscos para todo mundo que estiver dentro do canteiro de obras, independente se ele é contratado seu ou se ele é profissional da empresa, se ele é terceirizado, independe da forma de contratação, ou seja, o controle é dado para todos que estão intramuros. Isso é muito legal, isso é muito importante, mas na NR10, que se trata do setor elétrico, não tem como fazer isso, porque geralmente os serviços são externos. Né? Essa grande maioria dos acidentes, nós fizemos um trabalho agora muito grande, com o anexo 18 da NR12, perdão, da NR18, que trata do, anexo 12 da NR12. São muitas normas, a gente se confunde. O anexo 12 da NR12 trata só de cestos aéreos, que são usados para manutenção de rede elétrica, poda de árvores. A quantidade de acidentes que tem com esses equipamentos é muito grande. E geralmente são todas empresas terceirizadas das grandes fornecedoras de energia elétrica. Ela contrata a empresa trabalha na rua. Você imagina, o cara tem um caminhão lá, você contrata a empresa, sai com o caminhão lá, e aquele cesto aéreo não recebe manutenção, supervisão, controle, ensaios de percussão acústica para saber da rigidez de sua estrutura mecânica, e volta e meia nós temos trabalhadores caindo com esses cestos ou sendo eletrocutados e assim por diante. Quer dizer, a terceirização ela não pode ser sinônimo de precarização. E aí sim entra as NRs. A NR tem um condão de gerir esse controle, de exigir esse controle. Porque, senão, como você disse bem, o contratante diz, não é meu empregado, é terceirizado, eu não tenho nada com isso. Mas a responsabilidade legal, nós sabemos que no nosso Código Civil, a responsabilidade é solidária. Se você contrata mal ou se você vigia mal aquele que você contratou, você tem responsabilidade solidária. Né? Vigilando, elegendo e vigilando. Quer dizer, isso tem que constar nas
nossas NRs, tem que dizer, olha, caso ocorra terceirização, entre parênteses, precarização de qualquer serviço, a responsabilidade continua a ser integral. Mas o empregador diz, não, mas isso não vai recair na minha contabilidade de acidentes lá para efeito do FAP, né, do fator acidentário de prevenção. Então ele terceiriza aquela atividade de risco para ele ter um grau de risco menor e pagar menos do seguro contra acidente de trabalho. Isso tem que ser gerido pelas normas. Tem que haver uma ação nossa, das pessoas que entendem, que conhecem isso. O motivo não é só financeiro, o motivo é se eximir da responsabilidade dos acidentes desses trabalhadores, principalmente no setor elétrico. Você não sabe quanto custa para você fazer uma intervenção numa rede aérea energizada. Custa muito, cara. Então a empresa diz, não, eu terceirizo isso, o problema é da terceirizada. A terceirizada, ela entra num contrato, numa licitação, e de menor preço, né? Porque não é serviço preponderante, importante. Então ela entra na licitação por menor preço, e depois, na hora que ela ganhou a licitação, ela vai executar aquilo na menor qualidade, na menor prevenção, porque ela entrou para ganhar como menor preço. Então não vai ter todos os controles, todos os equipamentos, toda a proteção que precisar. Isto tem que estar, já que a gente quer modernizar as NRs, vamos incluir essas exigências, que isso é para reduzir o custo. Mais uma vez, cada vez que tem um acidente, nós estamos ampliando o custo desse empregador. As pessoas não sabem quanto custa um acidente numa empresa. Naquele dia a produção cai. Naquele período, até o trabalhador retornar, os outros trabalhadores trabalham mais receosos. Mais uma vez a produção cai. Naquele dia você tem receio de se acidentar. Mais uma vez a produção cai. E quando você tem um acidente, é custo, é perda. Prevenção é investimento. Bom, para fechar aqui o nosso programa TV Segurança e Saúde no Trabalho, eu gostaria de pedir as considerações finais aí dos nossos debatedores, Dr. Luiz Fadel, fazer as suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui conosco, que muito agregou, né, e muito nos alegra, né, essa sua participação, até para enriquecer o nosso trabalho. Eu gostaria de ter a sua consideração final. Então, estou muito feliz e aprendi muito, né, com vocês, com o Jacques Cheri, que é uma pessoa muito conceituada, conhecida de longa data na área. Eu quero dizer que a gente coordena um fórum intersindical, né? A gente tem uma dificuldade hoje no movimento sindical de se manter por conta da reforma legalista e esse ataque, que é o ataque, né, general, mas aquela bomba de explode, solta estilhaço para todo lado, tudo está sob ataque. Ontem o ministro falou que a Fiocruz, não acredita nas pesquisas da Fiocruz, o ministro Osmar Terra, e enfim, vai por aí. Então lá na Fiocruz a gente tem um fórum intersindical, que eu gostaria de contar com vocês. A nova central já esteve lá conosco, né? O presidente da nova central, o Edmundo, fez lá um curso com a gente lá de formação sindical. Sexta-feira o Cheri também está convidado. Sexta-feira agora, sempre na última sexta-feira do mês, vai vir o professor Lacage de São Paulo, que vai fazer uma oficina temática. Toda última sexta-feira do mês a gente promove uma oficina temática. Essa vai ser o professor Lacage, que vai conhecer bem, né, da Unifesp. Então foi muito bom estar aqui e espero que a gente tenha outros momentos como esse. Muito obrigado. Vimos a consideração final do engenheiro Jacques Cheri. Não, somente agradecer o convite, né, de estar aqui, como disse o Dr. Fadel, aprendendo aqui com os colegas mais um pouquinho. É importante que continue esses debates. Estou convidando quem tiver interesse de encaminhar sugestões, propostas, caminhe aqui para a nova central, caminhe para o Sindicato do Bernardino, ou se quiser encaminhe para o CREA do Rio de Janeiro, que nós vamos levar isso lá para o CONFEP,
nosso grupo de trabalho, eu acho que a gente tem que se mobilizar, né? Então, mais uma vez, agradecendo esse evento aqui importante e vamos repetir mais algumas vezes. Obrigado. Muito obrigado. E pedir também a consideração do presidente Elias Bernardino, fechando aqui a nossa TV Segurança e Saúde no Trabalho, já agradecendo, né, a sua participação, como agradeci ao engenheiro Jacques Henrique, ao doutor Luiz Fadel, agradecer também a sua presença aqui, enriquecendo a nossa TV Segurança e Saúde no Trabalho. Eu quero agradecer também o convite, dizer, conforme o Henrique falou, que esses debates são muito importantes nesse momento. Eu acho que todos nós temos que estar imbuídos, né? O problema é nosso, nós temos que resolver esse problema de alguma maneira, temos que transferir a nossa experiência, né? Conforme o Henrique falou, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho e a comunidade prevencionista do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento se coloca à disposição para que a gente, de alguma maneira, né, não piore, né? Conforme o Henrique falou, que a nossa contribuição seja para melhorar as condições que estão aí. Obrigado. Bom, encerrando o nosso TV Segurança e Saúde no Trabalho de hoje, agradecendo a presença, né, dos debatedores, agradecendo a audiência que você está nos dando aí, em qualquer momento que você esteja nos assistindo, aproveitando o momento, mais uma vez, para conclamar a categoria, vamos nos unir. O Sindicerj está aí para isso. Precisamos criar os comitês de trabalho, precisamos revisar normas. É um momento de estudar. A nossa ideia é criar esses comitês de trabalho para que a gente possa influir, né? E fazer isso aí um grande mutirão, fazer com que a comunidade prevencionista, não só do Rio de Janeiro, você que está nos assistindo em qualquer estado da federação. Então queremos agradecer no momento aqui a presença de todos, a audiência que você está nos dando, a audiência que você vem realmente sempre nos dando, e não esquecendo de você se inscrever no nosso canal, apertar lá o sininho, dar aquele like, tá certo? E para que você seja comunicado nos nossos próximos programas. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.